Paz do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor Jesus. Amém. Salmo número 19, nós já lemos ao início do culto, apenas faremos uma recordação da leitura de alguns versículos. Salmo 19 diz assim: os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até outra extremidade deles. Nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Eu pulo os versículos seguintes e vou ao último. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Curva a sua cabeça. Senhor, nós não só queremos, nós também precisamos ouvir a tua voz. Nós carecemos de ouvir a tua instrução. Para esse momento, Senhor, te pedimos, esconda-nos atrás da cruz de Jesus, e que nós possamos trazer, ó Deus, à nossa memória as palavras de Jesus, que Ele apareça e que nós nos escondamos, desapareçamos, que o nome dEle seja glorificado nesta noite, e enquanto a tua palavra é pregada, alcance os corações e mentes, para a glória do nome dEle, o nome de Jesus, amém. Você pode assentar no seu lugar, dando glória a Jesus. O texto do Salmo 19, ele fala sobre a criação de Deus e a sua palavra, que revelam a sua grandeza. Temos pregado uma série de mensagens sobre os Salmos, e depois de um período longo de gripe, retornei ontem, preguei no círculo de oração um dos Salmos, foi uma bênção. Na usina, na quinta-feira, estivemos também pregando, preguei um dos Salmos, e hoje vamos ao Salmo 19, que é um salmo que fala das grandezas de Deus. O Salmo 19 não é um salmo do qual a gente pode precisar a data ou a circunstância que ele foi escrito. Apenas a epígrafe do texto bíblico diz que é um salmo de Davi, que foi composto para o regente do coro, para o serviço do culto. Não há uma indicação de tempo, de contexto, não dá para precisar a situação que o salmista passava para entoar essa canção ou compor essa canção. Ele foi composto para o santuário e mostra a preocupação do salmista com a adoração, a preocupação que ele tinha em entregar um louvor de qualidade, uma adoração excelente, o compromisso de cultuar com o seu coração, de servir com alegria. E a gente pode dividir esse salmo em três partes. A primeira parte que me vem à mente está no versículo 1 até o versículo 6, que fala sobre a criação, mostrando a glória de Deus, mostrando Deus como Criador. E a gente está no dia a dia cercado de demonstrações dos atos criativos de Deus. Quando olhamos para a natureza ao nosso redor, quando olhamos para aquilo que nos cerca, nós podemos ver a mão de Deus, a digital de Deus, em todas as coisas à nossa volta. Deus é o Criador. A natureza mostra a criação de Deus. Podemos observar nos detalhes. Os céus dão evidência da existência desse Deus.
Olhamos para o firmamento e vemos a evidência da existência dele. Quando olhamos à nossa volta, nós também vemos a evidência do amor de Deus por nós, naquilo que a gente vê como provisão da sua criação, a provisão para nós, o cuidado conosco. A gente às vezes não percebe, mas coisas simples mostram a evidência do amor de Deus por nós. Tem gente que queria estar respirando bem agora e não conseguiu fazer isso. E olha você respirando a beça, nem se deu conta de que está respirando. Quantas vezes você já inspirou o ar e já expirou só hoje, e você não fez conta disso? Tem gente que pagaria para poder ter este privilégio, e você o tem. São atos de amor de Deus conosco, cuidado de Deus com a gente. Existem evidências na criação que mostram o poder de Deus agindo em nosso favor também. Como Deus age poderosamente, cuidando de nós. Como Deus age poderosamente, provendo. Como Deus age poderosamente, dizendo nãos. E a gente gosta dos sims de Deus, mas às vezes o não de Deus é livramento. É Deus cuidando de você, não deixando você entrar onde você não deve. Ele vai e fecha a porta, diz não, e isso é um ato poderoso de Deus cuidando de nós. E a gente vê isso a todo momento à nossa volta, na natureza, na criação, os atos de cuidado de Deus. E aí a gente vai, obviamente, observar que no nosso tempo, obviamente, a gente defende a existência de Deus, o cuidado de Deus, mas nós estamos cercados de gente que não crê, que não aceita. Recentemente eu encontrei uma pessoa que disse: não, eu sou ateu, eu não creio em nada. E a gente começa a conversar e a observar o comportamento das pessoas, e de fato existem lacunas às quais elas não podem responder. Por exemplo, o universo, a criação, o cosmos é complexo. A complexidade do universo aponta para um Criador, porque do contrário, a gente teria que acreditar que se jogou tudo para o alto e de repente tudo veio a existir. A pessoa tem que ser mais crente para acreditar no acaso do que para acreditar no Deus Criador. Para acreditar que Deus não existe, tem que se explicar como tudo veio a existir por acaso. Por acaso. É a mesma coisa que a gente pegasse as peças, o couro, o aço, as peças de um relógio e jogássemos tudo para o alto e de repente aparecesse um relógio na nossa mão. Se um simples relógio precisa ser projetado, tem que ter um desenho, tem que ter um projeto elaborado, tem que ter uma execução, tem que ter toda uma simetria na construção para que ele funcione, para que as horas sejam marcadas. Se um relógio precisa disso, imagina o universo à nossa volta, as estrelas do céu, o firmamento, as coisas, a natureza, tudo ao nosso redor. Eu prefiro crer na revelação bíblica que diz que o Deus do céu, o Criador, criou todas as coisas que há, que Ele criou e não só criou, Ele não criou e deixou a criação à mercê, à deriva. Ele criou, Ele governa e Ele sustenta a sua criação. Deus não criou as coisas e o universo e saiu de cena, deixando-nos à mercê da nossa própria sorte. O Deus que criou continua governando. Ele manda no céu, Ele manda na terra, Ele manda embaixo da terra. Ele é o Senhor para sempre. Ele continua governando. Afirmar que o acaso criou todas as coisas é uma temeridade, porque todas as evidências apontam para a existência de um Criador. O Warren Wiersbe, um grande comentarista bíblico, diz que a criação é um livro sem palavras, pois não precisa de tradução. Ao olhar a criação
Estamos lendo a carta de Deus para nós, porque Ele, o Criador, deixou tudo isso ao nosso dispor, diante dos nossos olhos, como testemunho do seu poder e da sua grandeza. Só para você observar, há um biólogo conhecido chamado Edvar Wilson, e ele faz algumas considerações sobre a diversidade da criação. Segundo o doutor Wilson, podem ser catalogados 6 milhões de tipos de fungos no mundo. Fungos, mofo, fungos, 6 milhões de tipos diferentes. Segundo o mesmo biólogo, existem mais de 10 mil espécies de formiga. 10 mil espécies diferentes de formigas. 300 mil tipos de plantas que dão flores. Dá para pensar? 300 mil tipos de flores diferentes. 5 mil espécies de mamíferos. 10 mil espécies de aves. Mas o salmista, quando olha para tudo isso, ele não fica impressionado com as penas, com a plumagem das aves, com a diversidade da criatura. Ele se impressiona com a grandeza do Criador. Ele se impressiona, não é com a cor do pavão, é com quem fez o pavão. Ele não se impressiona com o tipo da plumagem da ave. Ele fica assim: olha, quem fez isso sabe muita coisa e consegue ser rico nos detalhes. Eu, se fosse você, aproveitava a oportunidade para poder glorificar ao Senhor, porque o salmista não tinha dados científicos, ele não tinha isso catalogado, ele não sabia. Hoje a ciência diz, tem 10 mil tipos disso, tem 5 mil daquilo, tem isso, tem aquilo. O salmista não tinha essa informação, mas só de observar a mão de Deus tendo feito tudo isso, ele se impressionava. Nós precisamos, meus irmãos, começar de novo a nos impressionar com as coisas que Deus anda fazendo. Uma borboleta diferente da outra, uma planta diferente da outra, uma flor diferente da outra, o céu estrelado ou chuvoso, tudo isso aponta para a grandeza do nosso Deus. Quem pode dar glória a Jesus por isso? E ele dá a sequência, ele fica extasiado com as obras das mãos do Senhor. E no versículo 2 ele diz assim: um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra sabedoria para outra noite. E me fez parar para perceber que a alternância entre a noite e o dia são silenciosamente eloquentes. Imagina o dia no seu curso, sol no céu, o dia vai raiando, toma o seu curso, ao meio-dia o sol está a pino, o sol no céu, e quando chega o ocaso, quando chega o entardecer, o dia vai dando lugar para a noite. Isso é uma linguagem silenciosamente eloquente. Sabe por quê? Porque a luz e a sombra, a luz e a escuridão revelam para nós aquele que é invisível, aquele que não pode ser visto. A luz do sol não pode ofuscar a glória dele. A escuridão da noite não pode embaçar a sua presença. A luz e a sombra revelam aquele que é maior do que a luz e aquele que é maior do que as trevas. Jó 35:10, o patriarca diz que Ele, o Senhor, nos dá canções, nos dá salmos no meio da noite. O dia e a noite, com a sua alternância, mostram-nos a presença de Deus. Ele é Deus do dia, mas é Deus da noite. Ele é Deus da luz, mas Ele também vai na escuridão. Nada, as trevas e a luz são para Ele. Oh glória, a mesma coisa. Quem pode dar glória a Deus por isso? Eu aprendo algumas lições do dia e da noite. O dia e a noite alternando-se fazem-nos lembrar da celeridade, da rapidez com que o tempo passa.
Ao entrar no culto, o irmão Tarcísio veio entregar a oferta de gratidão pelo seu aniversário e disse assim: olha como o tempo está passando depressa. Comece a observar a sua própria vida e você vai ver como o tempo está passando depressa. É uma rapidez que você não consegue contar. A alternância todo dia, entre o dia e a noite, fazem com que a gente se lembre de que a vida é passageira. A alternância entre o dia e a noite fazem com que a gente se lembre do caráter mutável das coisas terrenas. Coisas terrenas passam, bens terrenos passam, coisas escapam das nossas mãos. E quando a gente vê o dia alternando-se com a noite, a gente pode se lembrar de que as coisas terrenas são mutáveis. Quando a gente vê a alternância entre o dia e a noite, nós também podemos perceber de que a alegria da vida vai passar, mas que a tristeza também vai passar. As coisas daqui são passageiras. Talvez eu esteja pregando para você que está estourando de alegria. Alegrias daqui passam, mas tem gente que está chorando de tristeza. Eu tenho uma boa notícia para te dar: a tristeza também vai passar, porque assim como o dia e a noite se alternam, nós também somos lembrados da brevidade dessas emoções. O dia e a noite passam, alternam-se, e nós precisamos pensar na preciosidade da vida. Não podemos viver como irresponsáveis, não fazendo caso do valor da vida. Nesse tempo que um animal silvestre vale mais do que uma criança, nesse tempo em que as pessoas invertem o valor da vida, que prender um coleiro é crime inafiançável e matar uma criança com 22 semanas no ventre quer ser algo legal, nós precisamos nos lembrar do valor e da preciosidade da vida que passam tão depressa. O Deus da vida está aqui nessa noite e Ele quer te fazer lembrar da preciosidade da sua vida. Quem pode dar glória a Deus por isso? O dia e a noite, quando passam, também nos lembram de que nós não podemos trazer de volta as horas que passaram. Não podemos trazer de volta o dia que passou. Não temos como fazer isso. O dia que passou, passou. As horas que passaram, passaram. E com isso nós também não temos como cancelar a aproximação da eternidade. Quanto mais as horas passam, mais perto da eternidade a gente fica. Quanto mais as horas passam, mais perto daquele grande dia nós estamos. Não tem jeito de, na minha época era o videocassete, rebobinar a fita, voltar. Tem gente aqui que nem sabe o que é isso. Não tem jeito de voltar o tempo, não tem jeito de voltar as horas que passaram. É por isso que você não deve deixar para ser mais crente amanhã. Você não deve deixar para ser aluno da EBD no domingo que vem. É por isso que você não pode deixar de participar de tudo que você pode, de ser o melhor obreiro, o melhor crente, o melhor pai, o melhor homem de Deus que você pode ser agora, porque não dará tempo de voltar atrás e ser amanhã. Que desperdício quando muitos de nós deixamos a nossa melhor versão para o amanhã. Que desperdício. O dia e a noite passam, alternam-se. Isso nos mostra de que nós não temos como cancelar as horas que passaram e que a eternidade está mais perto de nós. Eu fecho essa meditação no versículo 2, falando a respeito de que o dia nos manda trabalhar, mas a noite nos manda preparar para o nosso destino final. O dia nos manda trabalhar para Deus, a noite nos mostra que podemos descansar em Deus. O dia nos manda buscar o dia do Senhor, o dia infinito. A noite nos manda fugir das trevas e fugir da noite eterna. Nós precisamos pensar. Um dia faz declaração a outro dia.
E a partir do versículo 3 e 4, quando a gente vê a Escritura falando a respeito que eles falam sem linguagem, ouvem as suas vozes, toda a extensão da terra, as suas palavras até o fim do mundo, neles pôs uma tenda para o sol, e ele vai dizendo a respeito dessa alternância entre dia e noite, a linguagem deles. Paulo, em Romanos 1, 19 e 20, ele mostra-nos, ele cita esse salmo, afirmando que todos estão cientes da existência de Deus, até aquela pessoa que não crê, até aquela pessoa que vive longe de Deus, não tem como negar a linguagem da criação, não tem como negar que a natureza proclama a existência de alguém que a criou e anuncia o seu poder. Um certo evangelista foi evangelizar uma pessoa não crente, uma pessoa que vivia uma vida longe de Deus, e quando ele começa a apresentar-lhe os rudimentos do evangelho, aquela pessoa começou a entender, e no final ela dá um testemunho dizendo: olha, eu sempre desconfiei de que existia um Deus, eu só não sabia o nome dele, e quando a gente anuncia o nome dele é poderoso para derrubar qualquer fortaleza, para derrubar qualquer qualquer soberba. O nome dele é poderoso. Você está sentindo a presença dele aqui? A voz de Deus na criação aponta o caminho da voz da graça no evangelho. A voz de Deus na criação aponta para aquele que é a graça de Deus revelada, Jesus Cristo. Atos 14, 14 ou 17, 22, Paulo fala da criação para depois falar da mensagem do evangelho. Sabe por quê? Porque a criação é um excelente ponto de partida para a gente falar do Criador e mostrar a mensagem da graça que só o evangelho tem. Quando o salmista escreve esse salmo, ele mostra que a revelação da existência de Deus na natureza é muito clara. Todas as pessoas conseguem ver a digital de Deus, ou a expressão de Deus na natureza criada. A nossa missão, no entanto, é dizer quem Ele é. Pode ter certeza que quando uma pessoa para pensar na existência de Deus, por mais incrédula que seja, uma pergunta vai ficar na sua mente: como é que surgiu isso tudo? De onde saiu tudo isso? Nós temos em nós, naturalmente, humanos, uma natureza questionadora. Queremos saber as coisas. Aquele que nunca ouviu falar de Jesus, quando vê as obras da natureza, esse questiona e esse pensa. E um dia uma pessoa me perguntou: e aquela pessoa que nunca ouviu falar de Jesus? Nós temos essas preocupações. E quem nunca ouviu, está perdido ou está salvo? Está perdido. Porque Deus lhe fala todo dia através da natureza. Não foi Deus que abandonou, fomos nós que saímos da sua presença. Existem nas mais diversas culturas, existem as mais diversas narrativas da criação, e a narrativa da cultura brasileira, dos índios, aponta para uma criação do homem que veio do barro, de uma série de coisas. A natureza expressa a verdadeira pessoa de Deus e anuncia as obras das suas mãos. Só que as pessoas que às vezes estão preocupadas se alguém está perdido por não ter ouvido falar de Jesus, muitas vezes são pessoas que não movem uma palha para que alguém conheça Jesus. Em vez de ficar preocupado se quem não ouviu falar de Jesus está perdido, que tal você se preocupar em falar de Jesus na fila do banco, na espera do consultório médico, para a vizinhança da sua casa, para o colega da escola, para alguém que você nunca encontrou, nunca viu, não sabe quem é? Que tal começar a aproveitar a oportunidade? Porque se você está preocupado com quem está perdido, é sua responsabilidade dizer para essas pessoas o caminho da salvação. O que você tem feito? Você tem sido alguém que Deus pode usar? Você tem sido alguém que Deus pode contar? E aí eu quero te dizer,
quando a gente começa a anunciar. Atos 4,12 diz assim: porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual nós devamos ser salvos. O nome de Jesus é o nome sobre todo nome. Se a natureza aponta para as obras da graça de Deus, nós podemos dar um nome para aquele que salva. Aquele que salva é Jesus. E eu tenho a alegria de dizer que não foi só a minha experiência, foi a sua também. Antes você estava perdido, estava perdida, mas um dia a graça de Deus te alcançou e você agora está de pé. Você era perdido, foi achado. Você ia para o inferno, agora vai para o céu. Caminha com Jesus, porque Jesus te achou. Sabe por que isso aconteceu? O nome dele te alcançou. Quem pode levantar as mãos e dar glória a Jesus? Na segunda parte desse salmo, se na primeira parte vemos a respeito da natureza que fala da grandeza de Deus, na segunda parte do versículo 7 até o 11, a palavra mostra-nos a graça de Deus. O que você pensa quando alguém fala com você sobre lei, sobre regra? O que você pensa quando alguém te apresenta uma lei para você cumprir, uma regra? Tem pessoas que encaram isso como algo restritivo, encaram as leis como algo que vai restringir algumas coisas, punir outras. Alguns pensam que a lei pode ser para impedir a sua diversão, a sua vida boa. Encaram a lei como algo ruim. O salmista apresenta alguns fatos. Versículo 7 ele diz assim: a lei do Senhor é perfeita, o testemunho do Senhor é fiel. Versículo 8: os preceitos do Senhor são retos, o mandamento do Senhor é puro. Versículo 9: o temor do Senhor é limpo, os juízos do Senhor são verdadeiros. Lei, segundo o Salmo 19, vem da palavra Torá. Torá quer dizer ensino, instrução. Se referem aos 5 livros de Moisés, o Pentateuco, mas também se referem a toda a revelação de Deus. A palavra, a lei do Senhor é perfeita. O testemunho, a lei do Senhor como testemunho, é fiel. Os preceitos do Senhor, ou seja, a forma como Deus quer que nós vivamos a sua lei, são retos. Os mandamentos do Senhor, o nosso Deus, tem boca e fala. O nosso Deus é Deus que governa. O nosso Deus é Deus que dirige a nossa vida. Então Ele tem mandamentos para nós. E nós já aprendemos: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele manda e a gente obedece. Ele fala e a gente escuta. Os mandamentos, a lei do Senhor, a instrução do Senhor é pura. E aí o temor do Senhor é limpo. Nós não vivemos com medo de Deus, nós vivemos temendo ao Senhor, porque honramos ao Senhor, damos ao Senhor o lugar que lhe é devido na nossa vida. Não, você não é crente porque está com medo de ir para o inferno. Você é crente porque você teme a Deus e obedece e o honra. Você não é crente porque você está querendo escapar da punição. Você é crente porque você teme ao Senhor, e o temor do Senhor é algo limpo e os seus juízos são verdadeiros. O salmista chega a dizer que a palavra refrigera a nossa alma. Como obedecer à lei do Senhor refrigera a nossa alma. Como andar na lei do Senhor traz calma ao seu coração. Como andar na lei do Senhor transforma você numa pessoa diferente. Para nós, a lei do Senhor nos adverte. Quantas vezes nós queremos andar pelo caminho do nosso coração, missionárias? Quantas vezes queremos dar passos de acordo com os nossos olhos, com a nossa vontade? Mas a lei do Senhor nos adverte. A gente não anda pelo caminho do nosso coração, a gente é orientado a andar na lei do Senhor de dia e de noite. A lei do Senhor nos dá sabedoria. Eu conheço gente que não teve oportunidade de estudar e adquirir conhecimento secular. Eu conheço gente que aprendeu a ler na Bíblia,
que não teve a cultura popular, a formação escolar, mas essas pessoas estão para mim entre as mais sábias que eu conheço, porque o conhecimento muitas vezes leva alguém a perecer, mas aquele que aprende com o Senhor, esse é como luz, esse é como alguém que vai brilhar para sempre, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, o justo vai brilhando com a presença de Deus. A lei do Senhor dá sabedoria, a lei do Senhor renova as nossas forças. Talvez você tenha entrado aqui cansado, talvez você esteja cansado com o peso da cruz, sofrendo as aflições desta vida. A lei do Senhor pode renovar as suas forças. Você está cansado, o Senhor tem renovo para você hoje. As suas forças podem ser renovadas através da lei do Senhor. A lei do Senhor traz alegria, a lei do Senhor dá recompensa. Por quê? Porque as leis de Deus são princípios, não são correntes que prendem, são princípios que regem. A lei do Senhor não é uma prisão, não é uma porta fechada, pelo contrário, é chave que abre as portas da vida. Então ande na lei do Senhor, não é corrente, é princípio para guiar você. Andar na lei do Senhor não é ser tolhido na sua liberdade. Andar na lei do Senhor é ter a sua caminhada, a sua liberdade fundamentada na pessoa daquele que te criou. Ele te fez, então Ele que manda. Ele te sustenta, então é Ele que governa. Então para nós a lei do Senhor não são correntes que prendem, são chaves que abrem a vida para o êxito e para a prosperidade na caminhada. Não me refiro aqui à prosperidade material, falo de prosperidade como cuidado e ausência de necessidade. A partir do próximo ponto, eu quero mostrar para nós, quero que a gente pense a respeito da nossa relação com a palavra de Deus. Olha para cá, você lê a Bíblia? Como está a sua leitura? Não estou falando com você algo que eu não faço. A minha leitura está em dia, adiantada 12 dias, porque eu aprendi a não perder tempo. Se eu tiver que esperar um atendimento, por que eu vou ficar navegando no Instagram, olhando a vida das pessoas? Se eu tenho que esperar, por que eu não posso ouvir a palavra de Deus? Você lê a Bíblia. É impressionante o fato de que existem crentes que já estão há anos na presença de Deus e nunca leram a Bíblia toda. E você está lendo? Sabe tudo a respeito de tudo. E a palavra de Deus? Lê tudo a respeito de tudo. Outro dia uma pessoa falou assim: pastor, fulano de tal. Eu falei: fulano, crente, que bênção. Fulano não perde um horóscopo todo dia. Eu falei: que isso? Que é isso? E a leitura da Bíblia, como é que fica? Já viu que as pessoas estão preocupadas com o que o horóscopo vai dizer, mas não estão preocupadas com o que Deus já disse há 2000 anos, que está lá escrito, que é a vontade dEle, que é boa, que é agradável, é perfeita, que deve guiar a nossa vida. A gente quer o jornal, a gente quer as calamidades, a gente quer as desgraças, e a gente quer saber o que o horóscopo está dizendo, mas o que Deus já disse. Você está preocupado com isso? Como é que está a sua vida? Não posso nem dar muito detalhe, porque senão a gente fala o nome, né? Não vou falar nome de ninguém aqui, mas imagina isso. Nós estamos num tempo de crentes fast food, de coisa mais ou menos. A gente precisa, como cristão, você que está me ouvindo, tem pessoas que me ouvem, não tem coragem de vir no templo, mas me ouvem pelas redes sociais. A família nem pode saber que ele ouve a mensagem, porque a tradição vai ser um problema. Mas é assim mesmo, a palavra de Deus é como um martelo que quebra a pedra.
Não tem jeito de resistir. Pode ouvir escondido, continua ouvindo escondido. Um dia Jesus te acha, um dia Jesus te pega no caminho e muda a sua história. Você medita na lei do Senhor, você lê a palavra de Deus, você ouve a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus. Como foi a sua relação com a palavra de Deus nesta semana? Como foi a sua relação com a palavra de Deus no dia de ontem que passou e no dia de hoje? Como é a sua relação com a palavra de Deus? Olha para cá. Da mesma forma que nós tratamos a Bíblia, nós tratamos o Senhor. Se a palavra de Deus é mais ou menos para nós, pode ter certeza que o relacionamento com o Senhor está mais ou menos também. Da mesma forma que tratamos a palavra de Deus, é a forma com que tratamos o Senhor. É fácil determinar o relacionamento de alguém, se o relacionamento de alguém está em ordem com Deus, pela sua comunhão e busca e meditação com a palavra. Se isso anda mal, seu relacionamento com Deus anda mal, porque não tem jeito de conhecer o Senhor se não for pela revelação da sua palavra. Não tem jeito de conhecer o Senhor se não buscar lá no manual, na revelação dele, quem é ele. É lá que você sabe quem é ele, o tamanho dele, o que ele pensa, o que ele fala. É lá que você o conhece. Então é fácil determinar se você anda com Deus ou não, pelo relacionamento que você tem com a palavra de Deus. Nós desejamos a palavra de Deus mais do que as coisas. Desejamos a palavra de Deus mais do que as riquezas. Desejamos a palavra de Deus mais do que os alimentos dos quais gostamos. Quando fala de alimento, tem gente que está esperando a hora de sair, porque tem pizza, tem comida, tem restaurante. Já viu que a gente tem preocupação com isso? Não é errado. O ser humano tem a capacidade de sentir gosto, que os animais não têm. Nós temos essa capacidade, não é errado. Porém, nós estamos mais preocupados com os sabores que vamos experimentar na culinária, na nossa gastronomia, do que em conhecer a palavra de Deus. E você pode dizer, mas pastor, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Verdade, a palavra é mais importante. Por mais gostosa que seja a refeição, a palavra é mais importante do que isso. Jesus disse para a mulher samaritana: aquele que beber dessa água vai tornar a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, esse nunca mais terá sede. Aquele que come do pão da terra tem que comer o pão amanhã de novo, tem que almoçar amanhã de novo, tem que jantar amanhã de novo. Mas aquele que comer do pão vivo que desceu do céu, esse terá a vida eterna. Pode levantar as mãos e dar glória a Jesus. Glória a Deus. Qual é o nosso relacionamento com a palavra? Você fica satisfeito quando alimenta sua alma com a palavra de Deus? Eu desconfio que algumas pessoas gostam muito mais dos jantares da igreja, do jantar dos casais, do jantar dos namorados, da confraternização que a gente faz, do que do alimento da palavra de Deus. E aí eu tenho para te dizer algo: coisas daqui vão passar, coisas daqui vão passar. Se gostamos mais das comemorações, dos jantares, dos churrascos, da comelança dos GVs, dos encontros, do que do próprio GV, do que da própria escola bíblica dominical, ou do estudo da palavra de Deus, é necessário que reavaliemos a nossa rota. Olha para cá. Se a palavra de Deus te corrige, você aceita a correção? E como a palavra nos corrige? Como a gente ouve a palavra e lê a palavra e tem coisa que Deus vem e nos aperta. Como existem situações que nós nos acomodamos e de repente ao ler a palavra Deus pega, olha, não é por aí, muda isso aqui. É necessário ter conhecimento da palavra de Deus, porque conhecer a palavra de Deus e não dar ouvidos
é pecado. O profeta disse o seguinte: o meu povo perece porque lhes falta conhecimento, e outros perecem porque conhecem e não praticam. Tiago diz assim: olha, não sejais somente ouvintes, mas sejais também praticantes da palavra. Já caminhando para o final, eu olho para esse ponto e chego já à última parte do sermão, do versículo 12 ao 14. E o versículo 12 ele diz assim: quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos, também da soberba. Guarda o teu servo, para que, se não assenhorei de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Quem poderá entender os próprios erros? Quem de nós pode dizer que está livre dos erros? Quem de nós pode dizer que não peca, que não erra? Nós ainda estamos aqui, e aqui estamos sujeitos às aflições. Precisamos vigiar. Não conseguiremos entender os nossos próprios erros, mas a gente pode pedir ao Senhor: Senhor, limpa-me dos erros que não estão claros para mim. Ele diz assim: expurga-me daqueles que me são ocultos. Tem coisas que fazemos que não estamos ligados nelas, e que no piloto automático erramos, mas o nosso Deus é Deus que vê todas as coisas, e você pode pedir: Senhor, me livra dos erros que eu não estou prestando atenção neles. Precisamos ter essa direção. E ele diz assim: ó, da soberba guarda o teu servo. Eu aprendi uma coisa: eu não sou nada. Já aprendi. Não tenho nada. Eu já aprendi que eu não mereço nada. Porque nesse mundo as pessoas estão assim: não, você merece, você é uma pessoa boa, você merece. A cultura do merecimento. E eu aprendi que tudo é por causa da graça de Deus. Não sou eu que mereço, é Ele que é gracioso. Não sou eu que mereço nada, é Ele que é bom, e a bondade dEle me faz experimentar o cuidado dEle. Mas existe uma questão que nós precisamos vigiar: da soberba guarda o teu servo. Longe de nós ficar no lugar onde nós não podemos estar, longe de nós pensar de nós mesmos mais do que deveríamos pensar. Nós precisamos entender: o grande aqui é Ele, aqui é tudo dEle, é para Ele, tudo aqui é dEle. Quem pode dar glória a Deus, diga glória a Deus. Da soberba guarda o teu servo. Que nós possamos vigiar quanto a isso, que o nosso coração não se ensoberbeça. Provérbios diz que a soberba precede a ruína. Nunca vi um que, ensoberbecendo-se do seu coração, tenha permanecido de pé. Nunca vi alguém que, ensoberbecendo-se do seu coração, sustentou-se. A palavra de Deus mostra grandes e abundantes exemplos. Eu vou citar alguns. Nabucodonosor, o homem que comandou o mundo de então, chefe do grande império da Babilônia, ensoberbecendo-se no seu coração, aquele homem que era rei de reis da terra, foi abatido pelo Senhor e colocado no pasto com os animais, pastando com eles, recebendo à noite o orvalho do céu sobre o seu corpo, até o dia em que ele reconheceu que o Deus do céu é grande, e Deus lhe tirou daquela condição e lhe colocou no seu lugar de volta, porque a soberba precede a ruína. Nós não podemos dar lugar a isso em nós. Herodes, diante daquela grande celebração, aquele homem recebe a glória para si, e no livro de Atos, por não ter dado a glória a Deus, ele foi abatido, foi ferido,
e foi comido por bichos, porque aquele que se ensoberbece não termina bem. Deus nos guarde disso. Deus guarde o seu coração de tal sentimento. Deus guarde a nossa vida, para que nós, nas atitudes diárias, nunca venhamos a dar lugar à soberba no nosso coração. O que você faria se você soubesse que todos os seus pensamentos, suas palavras, estão sendo examinados por Deus? Até aquelas que as pessoas não ouviram, até aquelas que você disse balbuciando, até aquelas que não foram nem articuladas. O que você faria se você soubesse que tudo está diante de Deus? O que você faria se você soubesse que Ele conhece todos os seus pensamentos? Davi pede que o Eterno aprove as suas palavras, aprove os seus pensamentos, como se fossem ofertas colocadas no altar. Se nós encarássemos as nossas palavras como ofertas no altar, talvez não disséssemos a maioria delas. Se nós entendêssemos que nossas palavras são ofertas no altar do Senhor, talvez não as disséssemos. Se entendêssemos isso, as palavras, segundo o salmista, elas deveriam ser como sacrifício agradável. Lá em Levítico 1, de 1 a 9, 22, 17 a 25, mostra que o sacrifício deveria ser verificado pelo sacerdote. Quando alguém trazia oferta, quando alguém trazia um animal, quando alguém trazia a sua oferenda, o sacerdote precisava olhar para ver se a oferta não tinha defeito. Não podia ser oferta defeituosa, nem oferta incompleta. Se trouxesse um animal, o animal tinha que ser perfeito. Não podia ser mais ou menos, não podia ser manco, não podia faltar um pedaço. Nada disso. Porque se o sacrifício fosse imperfeito, aquilo não era uma oferta agradável. O procedimento de verificação da oferta tinha por objetivo observar se aquele sacrifício ou se aquela oferta eram perfeitos, e para ser aceitável tinha que ser perfeito. O que acontecia? Se o sacrifício fosse defeituoso, se o sacrifício não fosse aceitável, o sacrifício não era aceito, mas o adorador também não era aceito. Sabe por quê? Porque o sacrifício está ligado a quem o entrega. Então, se as suas palavras têm que ser agradáveis, elas têm que ser perfeitas diante de Deus, porque se não for, Deus rejeita a palavra, mas rejeita também quem fala. E nós precisamos ter cuidado com isso. E aí entra Jesus, e eu termino falando dele. Quando nós não tínhamos como fazer, quando nós éramos perdidos, quando as nossas ofertas eram defeituosas, quando a gente não podia entregar o sacrifício perfeito, glória a Deus, quando a gente não tinha o que fazer, de repente, para satisfazer a justiça de Deus que exigia um pagamento pelo pecado, e nós não tínhamos como fazer. Não se engane, você não pode se salvar. Não se engane, você não é bom o suficiente para fazer a justiça de Deus ser satisfeita. Quando a gente não podia fazer, vem Jesus e purifica a nossa vida. Quando a gente não podia fazer, nós não tínhamos a oferta perfeita, aí Ele diz assim: eu sou a oferta, eu vou ser a oferta no seu lugar. Eu não podia, mas Ele desceu da glória, aleluia, Ele veio e ofereceu em nosso lugar a sua própria vida. Ele se fez aceitável por nós. Hebreus 10, 12. Ele entra em cena na nossa incapacidade. As palavras torpes que saem da nossa boca começam com a corrupção do nosso coração. Mas Jesus, que é a palavra viva, o Logos, a palavra revelada, vem e muda a nossa história. E nós que éramos perdidos, fomos achados. É por isso que hoje você pode dizer: eu sou filho de Deus. Não é porque você fez, mas porque Ele fez tudo. Hoje você pode dizer: sejam agradáveis
as palavras da minha boca e o meditar do meu coração perante a tua face. Você pode dizer que hoje você não é daqueles que andava na roda da conversa fiada, que você não é daqueles que jogava conversa fora. Você agora é uma pessoa transformada, porque em Jesus nós fomos transformados. A nossa mente foi transformada, o nosso coração foi transformado, a nossa palavra foi transformada. Hoje você pode dizer: sejam agradáveis, ó Deus, diante do Senhor, as palavras da minha boca e o meditar do meu coração. Por quê? Porque Ele, Jesus, além de ser a rocha, Ele é também o Redentor. Ele é aquele que pagou o preço pela sua vida. Ele pagou, mas Ele também é a rocha que te sustenta de pé. Em Jesus você pode confiar. Em Jesus você pode colocar toda a sua vida. Em Jesus você pode fazer isso. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as suas obras, mas nós podemos dizer o nome dEle, o nome daquele que fez todas as coisas, aquele que sem Ele nada do que foi feito se fez, aquele que é a nossa esperança. Nós podemos dizer que Ele pegou a nossa vida e tirou-nos do lamaçal e colocou-nos com os nossos pés firmados sobre uma rocha. Você vivia vacilante, hoje não mais. Os céus proclamam a glória de Deus, a palavra mostra a graça de Deus, e você é testemunha daquilo que Deus pode fazer. Você é a testemunha daquilo que Deus anda fazendo por aqui. Curva a sua cabeça. Eu não sei se você consegue entender o grande sacrifício de Jesus por você, sabendo que se os céus proclamam a glória de Deus, hoje nós não precisamos olhar só para a natureza, nós olhamos para Jesus, e Jesus nos mostra o Pai. Um dia os discípulos disseram: Senhor, mostra-nos o Pai. E Ele diz assim: olha, eu estou há tanto tempo com vocês, como é que vocês perguntam onde está o Pai? Como me pedem que lhes mostre o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. E então, aí eu posso dizer uma coisa: eu não preciso ver Deus apenas na natureza, embora eu o veja. Eu não preciso ver Deus apenas nos astros do céu, na criação, nas milhares de espécies de flores, de plantas, de mamíferos, de aves. Não, embora eu consiga ver a mão de Deus nessas coisas, mas a minha visão de Deus, ela não está presa na borboleta colorida, no pavão que voa. A minha visão de Deus está naquele que é o mais precioso entre os milhares, está em Jesus de Nazaré, porque vendo Jesus, eu vi o Pai. Fica de pé comigo. Se os céus proclamam a glória de Deus, você também precisa pensar que você foi feito para a glória dele. Glorificai, pois, a Cristo com o vosso corpo. Se os céus proclamam a glória de Deus, se o firmamento anuncia as suas obras, e você glorifica a Cristo, e a sua vida glorifica a Cristo, e você tem sido alguém que glorifica Jesus, quando as pessoas veem a nossa vida, elas são capazes de ver Deus. É importante que a gente saia daqui hoje pensando que tudo tem um propósito. Não podemos pensar que apenas os céus, o firmamento, um dia faz declaração, outro dia, que isso glorifica a Deus. Porque a vontade de Deus é que você também expresse a glória para Ele. Você não foi criado para ser feliz, você foi criado para glorificar a Deus. Você não foi criado para ser rico, você foi criado para glorificar a Deus. Coisas, felicidade, coisas da vida são consequências e podem vir, mas você foi criado para glorificar a Deus, para dar glórias a Deus. Vai ficar de qual lado? Qual será a sua decisão? Não deixe passar a oportunidade. Se um dia faz declaração a outro dia e glorifica a Deus, imagina a sua vida. Imagina você
Esse é o seu desafio nessa semana. O desafio de glorificar a Deus com a sua vida. O desafio de ser um instrumento da glória de Deus lá no seu trabalho, lá na sua vizinhança. O desafio de ser um instrumento da glória de Deus lá na faculdade. O desafio de ser um instrumento da glória de Deus lá no banco, lá na loja. O desafio de ser um instrumento da glória de Deus no escritório. De ser uma bênção nas mãos do Senhor. Estende a sua mão para frente. Vamos terminar a nossa reunião com a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. Que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele ponha em você a paz. Que seja sobre nós a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo. E todos nós digamos juntos: amém.